Fala galera, beleza? Então, continuando aqui das leis de Newton, vamos ver agora o caso da força elástica, né? A força elástica, ela acontece quando um objeto ele é deformado e ele tenta voltar à sua forma original, né? O que é ser deformado? Deformado é você alterar a forma dele. Imagina que você pega, por exemplo, uma mola e estica ela, né? Você deformou a mola porque você alterou a forma que ela tinha. Só que quando você estica essa mola, o que vai acontecer? Ela vai tentar voltar à forma original dela. Ela vai tentar voltar à posição inicial. Isso também acontece com outros objetos, né? Por exemplo, um elástico. Quando você estica um elástico, ele também tenta voltar à sua forma original. Mas às vezes a gente acha que só acontece com molas e elásticos, mas também pode acontecer em outras situações. Imagina que você pega, por exemplo, uma madeira e enverga essa madeira, né? Por exemplo, um cabo de bambu, né? Você enverga o bambu, quando você solta, ela vai voltar à sua posição original, né? E enquanto você segura também, ela fica fazendo uma força para tentar voltar à sua forma original, né? Todos esses casos são casos que você tem uma força elástica. E teve um cara, né, o Hooke, que ele estudou isso a fundo, né? E ele percebeu que existe uma relação da força, né, que o objeto que foi deformado e quer voltar para sua forma original faz em relação à quantidade da deformação, né? Mas assim, na prática, você só pode usar essa fórmula que a gente vai ver agora em molas ideais ou em elásticos ideais, mas sendo bem sincero, 99% das vezes, se não 100% das vezes, quando você faz uma conta que envolve um cálculo de força elástica, você vai pensar nessa fórmula aqui que é conhecida como a lei de Hooke, né? O que ela fala? Ela fala basicamente que o módulo da força elástica ela vai ser igual ao produto de K vezes X. O que é esse K aqui? É o que a gente chama de constante elástica, tá? E o X é a deformação. O que seria essa constante elástica K? Ela é uma característica que cada objeto vai ter, né? Então, assim, você sabe que uma mola de pregador de madeira, ele deforma de uma forma, né? Quando você aperta, estica ele, você sente uma dificuldade. Mas quando você faz a mesma coisa ou tenta fazer com uma mola de carro, por exemplo, é bem mais difícil, né? E a gente quantifica isso através dessa constante elástica. E apesar de ser um valor, apesar de ser um nome de constante, não é um valor fixo, né? Cada objeto vai ter uma constante, então você não tem que ficar decorando nada. Por exemplo, aqui, ó, K igual a 8N barra M. O que significa isso aqui? Ó? A constante elástica é de 8 newtons por metro, ou seja, a cada 1 metro que você esticar esse objeto ou comprimir ele, né, ou seja, deformar ele vai fazer uma força de 8 newtons. Né? Se você deformar ele por 2 metros, a força vai ser 16, que é o dobro de 8. Se você deformar ele por 3 metros, ele vai ter o quê? Ele vai fazer uma força de 24, que é 3 vezes maior do que 8. Então, essencialmente, é só isso. E o x é a deformação, né? É o quanto você deforma ele, esticando ou comprimindo. Então, você repara que as unidades vão ser o quê? Ó? Força em newton. Deformação é em metro. E a constante, ela vai ser em newton por metro. Ok? E assim, às vezes quando você olha essa fórmula aqui, ela vai estar escrita assim, ó, força elástica igual a menos Kx. Mas por que tem esse menos aqui? É só para te lembrar dessa ideia, ó. Ela sempre, a força elástica, sempre é contrária ao deslocamento da mola ou do elástico, né? Por exemplo, se você pega uma mola, como essa daqui, e estica ela para baixo, você fez um deslocamento dela para onde? Para baixo. Então a força que ela vai ficar fazendo é para onde? Para cima. Sempre ao contrário. Se você pega uma mola, né, e comprime essa mola, ela vai fazer uma força tentando voltar. Então você deslocou ela aqui para a esquerda, ela faz uma força para a direita, sempre contrária ao deslocamento, né? Então assim, vamos ver aqui, ó. Imagina que tem uma mola, tá? Ela está pendurada aqui numa posição de repouso e ela tem uma determinada constante. Vamos fingir que essa constante aqui é de 3 newtons por metro.
Aí eu vou e penduro um bloco, tá? Pendurei aqui um bloco de uma massa M. Não sei qual o valor dessa massa, tá? E aí, quando eu fiz isso, essa mola esticou com uma deformação de 1 metro, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Essa mola vai querer voltar. Então, ela vai fazer, ó, uma força elástica, né? Vai estar fazendo força elástica para voltar para a posição dela. E qual seria o valor dessa força elástica? Bom, a força elástica em módulo vai ser a constante 3 vezes a deformação 1. Vai dar quanto isso aqui, ó? Vai dar 3 newtons, ok? Bom, e aí esse exemplo aqui, ó. Sendo a constante elástica de 8 newtons por metro e a deformação de 1,5 metro, determine o valor da força, do módulo, né, da força elástica. Falando desse exemplo aqui mesmo, né? A ideia é bem simples, é só você substituir, ó, o módulo da força elástica, né? Estou botando só FL, é igual a 8 vezes 1,5. 8 vezes 1,5 é o quê? Vai dar, ó, 12 newtons. Tudo bem? Bom, e por último também é interessante a gente reparar que isso daqui, né, ela tem duas variáveis, a força elástica e a deformação, né? E o K é uma constante. Então você repara que isso aqui é uma função afim, é uma função de primeiro grau. Quando você colocar no gráfico, pegando a força elástica e o x como variáveis, ela tem que ser uma linha reta, né? E como ela não tem um coeficiente linear, né? Como assim coeficiente linear? A função afim, ela tem esse formato aqui, ó. Vamos lembrar do formato da função afim. É y igual a x mais b. Se não tem nenhum termo aqui, ó, que não está junto de variável, né, que no caso é coeficiente b, né, quando o x é zero, o y vai ser zero. Então ele começa onde? Aqui na origem mesmo, ok? Então olha só, quando a deformação é zero, a força elástica vai ser zero, independente de qual é a constante. E ela vai ser uma linha reta. Então, o gráfico da força elástica com a deformação é assim, né? Uma função afim. Bom, e aí você consegue reparar que a gente pegando valores, substituindo aqui, faz rapidinho esse gráfico, né? Por exemplo, quando a deformação é de 1 metro, qual vai ser o valor da força elástica se a constante é 10 newtons por metro? Ó, K vezes X. 10 vezes 1 vai dar quanto? 10. Então, vou pegar aqui, ó. Quando é 1 metro, a força é 10. E quando for 2 metros, 10 vezes 2, né? Vai dar 20. Né? E quando for 3 metros, né? 10 vezes 3 vai dar, ó, 30. Aí você vai montando aqui a tabelinha, você confirma que é, né, uma linha reta. Só que o legal e interessante de você ver aqui nesse gráfico é que se você pegar o ângulo que você tem aqui, ó, né, vamos chamar esse ângulo de ângulo θ, tudo bem? Você vai reparar que a tangente desse ângulo, né, ela vai ser numericamente igual a constante, né, a constante elástica. Olha só, vamos pegar esse primeiro triângulo retângulo aqui que a gente tem, ó, esse maiorzão aqui, ó, que vai até o 3, né, e a altura é 30. Qual é o cateto oposto, né, ao θ? 30. Qual é o cateto adjacente? 3. A tangente num triângulo retângulo não é cateto oposto dividido pela adjacente? Então, 30 dividido por 3 dá quanto? 10. Tá, e se eu pegasse esse outro triângulo aqui, ó, vamos pegar só até o 2, não vamos até o final não, só até o 2. Seria 20, o cateto oposto, e o adjacente seria 2. 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10. Então você pode falar que a tangente do ângulo nesse gráfico de força elástica pela deformação é numericamente igual a constante elástica.